Gravando que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, irmãos, no vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo para responder uma pergunta muito importante, uma pergunta que me fizeram esses dias e que eu achei assim uma pergunta muito relevante. Por quê? Porque ou você que está aí assistindo está pensando nisso agora, ou já pensou, ou vai pensar exatamente sobre isso. Porque a gente se depara com muitas pessoas que vêm, de repente, de um contexto religioso, seja da CCB ou alguma outra igreja mais voltada para o lado pentecostal, e de repente a pessoa se depara com uma igreja mais bíblica, uma igreja reformada, ou mesmo que não seja reformada, toda a igreja de viés mais bíblico, eles tendem a ter menos essas ideias de manifestação, de gritaria, desse tipo de coisa. E a pergunta que surge para a pessoa é: como é que eu sei se isso realmente é de Deus? Porque no contexto em que a pessoa estava acostumada a viver ali, ele sentiu o seguinte, ó, para saber se é de Deus, eu tenho que fechar o olho, de repente tem que ir uma emoção, eu tenho que chorar, eu tenho que sentir um aquecimento no meu coração, e aí de repente o meu coração é que comprova que aquilo ali é de Deus ou deixa de ser de Deus. Então, essa é a ideia por trás, geralmente, do que as pessoas acham se um negócio é ou não da parte de Deus. Mas assim, essa ideia, ela não é uma ideia bíblica. Essa é uma ideia, uma concepção criada, eh, via de regra, pelas igrejas pentecostais, né? Então, assim, isso nasceu junto com o pentecostalismo justamente por conta daquela questão de grandes manifestações, muita eloquência no falar, né? Aliás, eu vou até fazer um parênteses, não tem problema nenhum a eloquência no falar. Então, aliás, é até bom porque muitas vezes ajuda a pessoa a entender. Porém, muitas das vezes as pregações, as palavras pregadas, elas só têm eloquência, elas não têm conteúdo. O conteúdo é mais importante que a forma. A forma ajuda a entregar o conteúdo. Por isso que o foco sempre é no conteúdo. Então, e aí as pessoas estão muito acostumadas com isso. Por quê? Porque nesse tipo de instituição, o que mais cresce é o eloquente, é o que convence no grito, é o que pula, é o que bate mais, é o que faz o melhor espetáculo. E esse espetáculo é o que, digamos assim, ele é justificado por bom ou ruim de acordo com a plateia. O que a plateia mais aprova, mais grita, mais acompanha, isso é o que é considerado melhor. E geralmente é isso que as pessoas entendem por, digamos assim, aquela certificação que isso é de Deus. Agora, será que isso é bíblico? Esse que é o grande ponto. E esse é o ponto que todo cristão deveria pensar. Não é porque é a minha opinião, é porque as escrituras é quem dizem isso. Como é que você julga uma coisa se é de Deus ou não? Então é exatamente sobre isso que eu vou estar tratando nesse vídeo, só que eu esqueci de falar e agora lembrei agora. Então abrir um parênteses aí, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Você que está aí assistindo, não custa nada e é rápido. Você clica aí embaixo e se inscrever no canal, dê like no vídeo, deixe comentário também, porque é muito importante, porque isso ajuda o engajamento e ajuda essa mensagem a se propagar cada vez mais, entendeu? Então, o objetivo do canal nem é ser canal grande, nada. Aqui é um canal para falar sobre o evangelho, mas quando você se inscreve, você está ajudando a mensagem a chegar a mais pessoas, tá? Então, não se esqueça de fazer isso. Bom, tá certo? Então, dado aí o recado, voltamos aí para a ideia do vídeo. Então, para obviamente, como para não ficar só no blá blá blá, eu vou trazer aqui algumas passagens bíblicas para dar suporte e explicar isso daí que eu tô falando. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui na tela. Bom, deve estar aparecendo aí já. A primeira passagem bíblica que eu vou trazer aqui é a passagem de Coríntios 12, e é muito interessante você entender que a igreja de Coríntios era uma igreja conhecida pela grande manifestação de dons, né? E principalmente tratando de linguagens e profecias, era o contexto que tinha naquela igreja. Eles davam muito foco para esse tipo de coisa.
E o apóstolo Paulo escreveu uma resposta, basicamente, a algum questionamento que possivelmente ele teve anteriormente. E essa resposta é exatamente aquilo que a gente está tratando aqui. Então vamos lá. Ora, a respeito dos dons espirituais. Então você vê que aqui o foco dele está falando assim: e aí, como é que eu sei que os dons espirituais são realmente espirituais ou não? Ó? Ele já responde: eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então você vê que ele começa aqui. Você vê que as coisas de Deus são racionais, né? Você vê que, que as análises são sempre muito racionais, não são análises emotivas, são racionais. E ele vê aqui, ó. Vós sabeis que, quando éreis gentios, vos desviáveis para os ídolos do mundo, conforme éreis levado. Então, portanto, está dizendo assim: então, quando vocês eram gentios, ou seja, eram pecadores, vocês ainda não tinham conhecido a Cristo, vocês tinham um comportamento. O que ele está querendo dizer? Não traga esse comportamento para dentro agora digamos assim, do cristianismo, né? Não traga esse comportamento para dentro da vossa fé. Mas eu acho que numa falta de uma palavra melhor, eu acho que assim fica bem descrito. É isso que ele está falando, porque você tem que lembrar que Corinto tem a ver lá com Grécia e tal, tinham muitos deuses, muitos cultos, e tinham muitos cultos também voltados para essas ideias de sentimento, disso, daquilo, de comemoração, de felicidade. Então, quer dizer, esquece isso. Eu vou te mostrar aqui o que você tem que fazer para saber se uma coisa é ou não de Deus. Ó. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. Então, quer dizer, qualquer dom espiritual, ou qualquer dom pretensamente espiritual, você descobre se aquela manifestação é de Deus ou não, não é como é que se diz assim, não é pela eloquência, não é pela gritaria. Aliás, gritaria é uma coisa que ele condena. Não é você olhar para a pessoa está quase explodindo. Não é pelo calorzinho no coração. Aliás, se você estiver sentindo muito calor no coração, procure um médico com bastante urgência, que pode ser algum princípio de infarto, tá? Então, assim, não é por nada disso. O que ele está falando assim, ó, qualquer manifestação dita pelo Espírito que diz assim, Jesus é anátema, não pode ser do Espírito, certo? Vamos entender essa frase. Jesus como sendo anátema. O que é anátema? Maldito. Então, qualquer mensagem e pregação que Jesus não seja o centro dela, você está descartando Jesus e colocando uma outra coisa no lugar de Cristo, você está basicamente falando assim: Jesus é desprezível, é anátema. Então, isso não pode ser do Espírito. Porque ninguém falando pelo Espírito consegue dizer uma coisa dessa. Por quê? Porque o Espírito Santo, lembra que alguns vídeos meus aqui eu já gravei e já falei isso. A função do Espírito Santo é convencer o mundo da justiça, juízo e pecado. E todas essas coisas convergem em Cristo. Então, como é que um dito, sei lá, uma linguagem não vai testificar de Cristo? Como uma profecia não vai te trazer a Cristo, corrigir seu rumo e te colocar em Cristo e não em instituição. Não saia deste lugar. Quer dizer, este lugar está no lugar de Cristo. Não saia deste caminho. Bom, este caminho, porque Cristo diz: eu sou o caminho. Então o certo é falar: não saia de Cristo. Ótimo. Agora, não saia deste caminho, se referindo a uma instituição, se referindo a uma placa, se referindo até a um próprio profeta. Ou seja, não saia daqui. Aqui é o seu lugar. Rapaz, você está substituindo Cristo por outra coisa. Então, o que o apóstolo diz? Ninguém falando pelo Espírito faz isso. Agora, aqui, ó. E o contraponto aqui, que é muito interessante.
E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ou seja, ninguém pode engrandecer a Cristo a não ser pelo Espírito Santo. Então, se aquela manifestação, aquele dizer, aquilo ali, ele está te colocando no centro daquilo, aquela manifestação não é do Espírito de Deus. Agora, se está te corrigindo, te trazendo para Cristo, colocando Cristo como centro, te mostrando o caminho, apontando para a salvação, aí é outra coisa. Então, você vê que o julgamento, porque ele vai até justificar isso, ele vai colocar aqui, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Esse que é o ponto, que o Espírito Santo, que operou, por exemplo, nos apóstolos e profetas para escrever as Escrituras, é o mesmo Espírito Santo que pode dar uns para profetas, outros para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, é o mesmo. Então, como esse mesmo Espírito Santo vai ensinar coisas diversas? E como que você sabe que aquilo é obra do Espírito Santo? Quando ele te traz para referência, que é a palavra de Deus. Então, esse é o ponto. E você vê que essa análise não é uma análise feita por sentimento. A análise é racional. É racional. Então, esqueça isso que você aprendeu, de que para você saber se uma coisa é de Deus ou não, você tem que ficar emotivo, você tem que chorar. Onde é que está escrito isso? Pega uma referência bíblica que diz que tem que ser assim. Entendeu? Aliás, eu vou trazer uma segunda referência bíblica aqui que eu achei. Aliás, está até selecionado aqui. Lucas 24, no versículo, o capítulo 24, de 24 a 32. Olha que negócio interessante. Lembra que isso daqui era no contexto após crucificação. Então, alguns discípulos já tinham até meio que perdido a esperança que Cristo retornaria. Então, vamos lá. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e achando ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, ele não, a ele não viram, certo? E eles disse-lhes, honestos e tardos de coração, porque aqui aqueles discípulos voltando no caminho de Emaús encontraram com Cristo. Ele perguntou: o que vocês estão fazendo? Eles explicaram que, assim, a gente foi teve umas mulheres que disseram que viram eles lá, foram no sepulcro, não encontraram o corpo, mas não viram ele. Aí Cristo começa a falar, certo? Honestos e tardos de coração para crerem tudo o que os profetas disseram. Você vê que Cristo, eu não estou falando de um profeta de esquina, eu não estou falando de um líder de uma instituição, não é Cristo. Cristo, quando ele está dizendo assim, como que você ratifica que aquelas coisas são de Deus? Ele diz assim, porque se cumpriu tudo o que os profetas disseram. E onde é que estão os profetas, se não nas Escrituras? Então vai dizer, ó, tarde de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Ó, aí ele começa a explicar, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? A pergunta que ele está fazendo. E aí ele diz assim, ó, e começando por Moisés, ou seja, os primeiros livros da Bíblia, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Então, quer dizer, você vê, o próprio Cristo, ele podia ter aparecido e falava assim, vocês aí não estão crendo? Aqui, eu sou o Cristo. Então, resplandecia uma luz, fazia alguma coisa, fazia um sinal miraculoso. Aquele cego que está passando ali, veja, pronto. Não, não. O que ele fez? Trouxe para a palavra. Tá certo? Ele trouxe para a palavra, porque é isso que vai dar o fechamento se aquilo é de Deus ou não. Se aquela aparição, aquela manifestação, o anjo que te disse alguma coisa, tudo isso, o foco é a palavra. Tá certo? Então, quando você fica buscando confirmação, mas será que é de Deus ou não? Está de acordo com as Escrituras? Está de acordo com o que Cristo e os apóstolos ensinaram? Está de acordo com o que os profetas profetizaram? Então, ninguém, a não ser pelo Espírito Santo, pode dizer que Cristo é o Senhor. Certo? Porque se está de acordo com as Escrituras, está louvando a Cristo. Se está louvando a Cristo, é de Deus. Tá certo? Porque o diabo pode até falar de Cristo,
Mas ele vai tentar fazer o quê? Tirar a glória de Cristo. Porque Cristo é o único que tem poder de te salvar. E ele justamente não quer isso. Então ele vai fazer coisa, ele vai se disfarçar de anjo de luz e tal, e vai sapatear, e vai dizer que tem revelação do céu, mas no final o rabo aparece. E qual é o rabo? Ele vai tirar a glória de Cristo e vai tacar em outro lugar. Ou numa instituição, ou numa pessoa, ou numa coisa, entendeu? Para você ter certeza que é Deus, aqui vai aparecer um carro zero para você. Então, quer dizer, você tá, na verdade, você não está buscando a Cristo, você está buscando o carro zero. E você vai estar firmado no carro zero. É esse que é o problema. Então vamos lá. E explicava-lhes tudo que se achava dele nas escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que ia para longe. Ele disfarçou, né? Ele falou, não, então vocês chegaram aí, então eu vou embora, eu vou continuar meu caminho. Aí eles constrangeram, né? E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Entrou para ficar com ele. E entrou para ficar com eles. Então ele aceitou o convite, ó. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partilhou e deu. E abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então, quer dizer, naquele momento, Cristo se manifestou ali. Por que Cristo não se manifestou antes? Podia ter feito, podia ter aberto os olhos dele na hora que ele chegou. Falou, ó, Cristo, pronto, acabou minhas dúvidas. Não, não, ele tinha que mostrar, ó, as escrituras diziam isso. Por quê? Porque a aparição de Cristo, eles seriam mais uma testemunha da aparição de Cristo, mas assim, como eles justificariam a fé deles depois? Para não, ó, ele padeceu por causa disso, 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 os profetas disseram isso, e portanto é o Cristo, e além de tudo vimos ele. Tá certo? Olha aqui, ó. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Quer dizer, você vê que o ardor no coração que eles sentiram não é aquele negócio incontrolável que a pessoa, sei lá, enrola, começa a repetir palavras sem sentido e pula e chuta a tribuna e dá mortal. Não, não. Eles estavam ouvindo suavemente, eles. Rapaz, olha, não é. Por quê? Porque um convertido, quando ouve a palavra de Deus, aquilo mexe com ele. Entendeu? Não é letra. A escritura não é letra morta. Escritura está falando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva, ela produz em nós resultado. A história do Evangelho não é simplesmente uma história igual um gibi, não, ela produz em nós o resultado, é esse que é o problema. Então quer dizer, quando você está ali que está falando sobre as coisas de Deus, aquilo ali mexe no seu íntimo, ele converte a sua cabeça, o seu racional, o seu pensamento, mas o seu coração também. Então, você sentia essa alegria, mas não era nada assim, exorbitante. Não era nada que eles, tal, e que saíram chutando meio mundo e dando mortal. Não, não. Diz assim, realmente, aqui olha só, agora que a gente percebe, por que ardia o nosso coração? Quer dizer, a gente sentia aquela alegria na hora que ele estava mostrando nas escrituras sobre o Cristo. Entendeu? É por causa disso. Você vê, até. E aí, será que igreja, por exemplo, bíblica é fria? Bom, é fria só se você não for convertido. Porque se você for convertido, você sentirá alegria em conhecer a palavra de Deus, em se aprofundar na palavra de Deus, tá certo? Deixa eu voltar aqui, peraí. Então, em resumo, meus caros irmãos que estão aí ouvindo, essa ideia de que o pessoal tem de que, não, para ser um negócio, para ter aquele sinal de que é de Deus mesmo, tem que acontecer, tem que cair um raio, tem que ver bola de fogo, tem que ter que anjo aparecer na frente, isso é conversa. A Bíblia não diz isso. A Bíblia, toda vez que justifica as coisas, justifica mediante a palavra. Tem uma passagem que eu já citei muitas vezes, eu nem vou colocar aqui, que veio na cabeça agora, que é
Segundo a Pedro, no capítulo 1, vocês depois dão uma lida lá, que diz assim, que Pedro, descrevendo sobre o evangelho, ele disse assim, a história que contamos não é uma história assim, que é o que eu te falei, não um gibi, entendeu? Não, a história que contamos é verdadeira. Nós mesmos, que os nossos olhos vimos, quando Cristo se transfigurou no Monte da Transfiguração. Eu tô só adaptando o texto, vocês precisam ler lá, o que ele está querendo dizer é isso que eu estou falando, mas não é com as mesmas palavras. Ele diz assim, nós mesmos vimos e ouvimos quando do céu veio uma voz que diz, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas ele diz assim, mas temos ainda mais firmeza por conta dos profetas. Portanto, por quê? Porque o mover do coração, a lágrima escorrer do coisa, o ouvir voz, pode ser algum engano também. Entendeu? Pode ser manifestação da operação do erro. Se você quer saber da operação do erro, assista vídeo aqui no meu canal que fala sobre operação do erro. Entra lá, procura operação do erro e assista. Então, quer dizer, esse mover do coração, esse sentimento, porque a palavra de Deus diz, o coração é enganoso. Entendeu? Então, assim, o sentimento do coração, quando não é vinculado à palavra, o ouvir de voz, quando não é vinculado à palavra, a transfiguração, assim, se apareceu um anjo na sua frente, quando não é vinculado à palavra, não é manifestação do Espírito de Deus. Tá certo? Espero que eu tenha conseguido esclarecer. Esse vídeo aqui eu tô fazendo sem corte, sem absolutamente nada, porque também não tô com muito tempo. Mas deixem aí os comentários, ficar com dúvida, pode colocar aí no coisa, nos comentários. E vocês mesmos estão assistindo, se vocês verem comentário de outras pessoas e quiser ajudar a responder, também fiquem à vontade, porque acaba ajudando também, tá bom? E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, eu acho que não. Então a gente se vê num próximo vídeo. Agradeço aí por todos que estão assistindo. Não se esqueça, curta, compartilhe e como é que se diz lá? Se cadastre no canal, tá bom? Até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.